Está no ar, no Divã do Gicovati. Como todos os domingos, eu gosto de começar sempre com algum tipo de reflexão, enquanto os telefones já começam a tocar aqui, dando trabalho para a produção. Na realidade, hoje o tema seria o da mudança, se as pessoas efetivamente mudam. E, principalmente, quanto vale a gente ficar insistindo com as pessoas para que elas mudem. Os casais... e nas famílias, mas principalmente entre marido e mulher, existe uma enorme pressão das pessoas para que elas mudem, quase sempre sem bom resultado, porque, de alguma maneira, o indivíduo conheceu o seu parceiro, homem ou mulher, tanto faz, e o homem, assim como a mulher, conheceram seus parceiros do jeito que eles são, se encantaram por eles do jeito que eles são, e depois ficam trabalhando para ver se eles modificam. Evidentemente que ao haver esse esforço de mudança estão em oposição àquilo que foi o próprio fator de encantamento. E a pressão de fora parece que provoca, na realidade, uma mudança, até uma consolidação do padrão mais sólido de comportamento anterior da pessoa. O que pode levar as pessoas a mudar não é a pressão de fora, principalmente a duvidosa vindo daqueles que um dia se encantaram com a gente como a gente definitivamente já era. O que pode levar a gente a querer mudar são mudanças que derivam são pressões que derivam de uma necessidade interna. Ou o indivíduo reconhece um erro, eu percebo que eu estou agressivo demais, muito egoísta, e que isto está criando malefícios para as outras pessoas, mas principalmente para a minha própria evolução. E aí eu quero mudar justamente porque eu estou atrás de um avanço que vai beneficiar, antes de tudo, a mim mesmo, eventualmente as pessoas que estão ao meu redor. Muitas outras vezes, a necessidade de ultrapassar obstáculos que a gente reconhece como tais. Ou seja, a necessidade que a gente tem de ter, por exemplo, parar de fumar, ter mais disciplina, de fazer exercícios e alimentação adequada, coisas do tipo que, em geral, quase todo mundo deseja muito mudar e tem enorme dificuldade, porque qualquer pequena mudança nos hábitos é sempre com muito sacrifício e dificuldade. Mas, de todo modo, o indivíduo fica doente, ele tem que parar de fumar, criou-se uma realidade objetiva nova que obriga ele a fazer algum tipo de mudança, porque a circunstância externa modificada obriga o homem a se adequar a esta nova circunstância. Né? E aí talvez seja mais fácil, por exemplo, parar de fumar depois de ter um infarto de miocárdio do que parar de fumar estando em ótima saúde. É preciso ter muita determinação e vigor para parar antes do infarto, que aliás é o que as pessoas deviam fazer, porque depois do infarto é relativamente fácil de conseguir a mudança, porque justamente o objetivo tem que ser atingido porque mudaram as circunstâncias de dentro. Quer dizer, de todo modo, sempre a motivação tem que nascer dentro da pessoa e definitivamente, se alguém num casal, por exemplo, quer ajudar o seu parceiro a se modificar em alguma coisa, ao invés de ficar reclamando do jeito de ser dele, tem que encontrar um modo de se modificar, porque se modificando, ele modifica o ambiente no qual o outro vai ter que viver. E aí, o outro vai ter que se adequar a essa mudança do parceiro. Quer dizer, uma pessoa que se incomoda com a bagunça do seu parceiro muito bagunceiro, se ela ficar só reclamando da bagunça, não vai adiantar nada. O outro vai concordar que a bagunça está muito grande e tudo, mas não vai mudar coisa nenhuma. Só vai haver mudança se este que for, por exemplo, mais ordeiro, tiver alguma atitude completamente diferente daquela que costuma ter, ou ser indiferente, ou deixar que a bagunça cresça a ponto tal que venha a incomodar até mesmo o próprio bagunceiro. Quer dizer, enquanto não houver uma mudança de circunstância, não há mudança efetiva nas pessoas. Quer dizer, todo mundo muda para se adequar ou a uma nova realidade externa, ou o indivíduo muda porque reconheceu efetivamente erro internamente, e não por vontade e pressão de pai, de mãe, de cônjuge e nem de filho. Muito bem, temos agora já um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Não, meu nome é Sérgio. Sérgio, pois não, Sérgio. Então, doutor, eu tenho muitos ciúmes, né, da minha noiva, e o que acontece? Isso aí veio quase a complicar o meu relacionamento com ela. Sérgio, você está com o rádio ligado aí? Eu estou um pouco alto. Então, né? não, ele está dando eco aí atrás. Dá uma tirada. Se você desligar, melhor.
Então, doutor, o que eu poderia, assim... Mas eu já conversei com ela, né? Você sempre foi muito ciumento, Sérgio? Então, ela é o meu primeiro relacionamento, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 34, com namorada. Eu tinha, vamos dizer assim, né? Que ele fica, né? Quando era mais novo ali. E agora, nós temos 8 meses. E o que acontece? Muitos ciúmes dela, né? Apesar de eu confiar muito nela. Eu confio muito nela, porém eu tenho esse ciúme. Mas escuta aqui, Sérgio, se você... Como é que é isso? É isso que eu não... Você tem certeza que confia? Confio muito nela, entendeu? Ela é uma pessoa confiável? Ela é uma pessoa hiperconfiável. Você também é um cara confiável? Hiperconfiável também. Os dois são confiáveis? Os dois são então, confiáveis. Então, o ciúme, por exemplo, a gente tem ou porque acha que a pessoa pode estar interessada em alguma outra pessoa, sentimentalmente, ou então sexualmente. O seu ciúme é mais sexual ou mais sentimental? Por exemplo, eu vou te explicar como seria um ciúme mais sentimental. Se você tem, se a sua namorada, por exemplo, é muito ligada à mãe dela, e você pode ficar com ciúme da relação dela com a mãe, e esse ciúme é claramente um ciúme sentimental, não é sexual. Porque não, né? Sim, assim, e você pode também, se ela é uma moça muito bonita, muito atraente, gosta de se vestir de um jeito muito extravagante, você anda na rua, vê que os outros moços estão mexendo com ela, você pode ficar com ciúme, e aí o ciúme é claramente sexual. Como é que é o seu ciúme? É mais pela mãe. Mais pela mãe, mais sentimental. Isso. Ela é uma moça discreta no jeito como ela se comporta? É muito discreta no jeito que ela se comporta, no jeito que ela se veste, com certeza. Então quer dizer que ela não faz nada para provocar o seu ciúme? Ela não faz nada para provocar meu ciúme. É tudo maluquice sua mesmo. Oi? Tudo maluquice sua mesmo. Tô brincando, então... tô brincando com a maluquice, mas não, tudo bem. E a gente conversou, né? Ela me explicou e... Nossa, a gente quase acaba o relacionamento, então parece que eu tomei uma ducha de água fria, e agora, assim, agora a gente já sai, e eu já estou melhorando muito, muito mesmo. Acabou. Eu posso dizer assim que acabou o meu ciúme por ela, porque eu vi que isso não levava a nada, entendeu? Isso não levava a nada. Mas escuta, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Aconteceu alguma situação mais recente em que você teria ciúme no passado e que dessa vez não teve? E acabou o ciúme ou você conseguiu se controlar? Não, sim. Por exemplo, às vezes quando eu ia com ela no restaurante, em algum lugar assim, que ela olhava para o lado assim, coincidia de ter alguma pessoa atraente, algum homem atraente, aquilo ali já me fazia mal. Certo. Sabe? Aquilo ali já me fazia mal. Meu interior, meu estômago, assim, chega gelava. Certo. Sabe? E daí ela foi mostrando, Sérgio, não é isso, sabe? Vamos mudar isso aí, porque senão vai ficar complicado. Vai ficar muito complicado, não é complicado, vai ficar complicadíssimo, né? Vai ficar complicadíssimo. Até porque esse negócio de homem atraente, não sei nem se existe isso para as mulheres. Porque a mulher, quando gosta de um homem, ela só se interessa por aquele homem, não é? Exatamente. Porque aparece um bonitão lá que ela vai ficar olhando e... Isso é coisa de homem, viu, Sérgio? Os homens é que às vezes ficam olhando para os bonitonas, mesmo gostando. Viu? Os homens pensam que as mulheres vão fazer a mesma coisa que eles. A mulher não faz isso, não. Eu sei. Então... E hoje a gente está comemorando o nosso noivado, né? Hoje? Hoje a gente está comemorando pelo jeito até com cachorro aí também, né? Eu não escutei. Está comemorando até com cachorro junto aí também. Exatamente, está comemorando até com cachorro, então, né? O cachorro tá... Então, esse clima todo é um clima de carinho, um clima de companheirismo. O ciúme não tem pé nem cabeça. É um sentimento difícil de mudar também, difícil de controlar, mas que na realidade tem que trabalhar fortemente para que isso aconteça, porque não tem menor cabimento uma pessoa ficar assim, inseguro com uma mulher confiável como você fala que é a sua. Porque é completamente diferente quando você está do lado de uma mulher que realmente mente, que é meio duvidosa, aí o ciúme se justifica. Aqui, ou o ciúme se manifesta por insegurança sua, ou então porque você realmente está querendo estragar um pouco da felicidade que está tendo. Boa sorte, felicidades no seu relacionamento, tomara que dê tudo certo. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor?
Meu nome é Ana. Meu nome é Ana. Ana, pois não. E eu estou falando de Brasília. Pois não. E é uma enorme satisfação participar do seu programa. Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer essa prestação de serviço para a sociedade. E eu escrevi para falar sobre um relacionamento que durou 5 meses, acabou em novembro do ano passado. E o que me chamou a atenção foi era um relacionamento rico, né, em interações, em compatibilidades. Só que o Mauro, ele falou que precisava acabar essa relação. Essa relação começou rápida demais e que estava dando tudo muito certo e que era a mulher mais linda que ele havia conhecido, só que eu não tive a capacidade de maltratá-lo o suficiente para ele ficar apaixonado por mim. Quando que foi que aconteceu isso, Ana? Olha, foi em novembro do ano passado. Foi justamente logo depois do aniversário dele. Foi 29 de novembro. Mas, Ana, eu acho que eu respondi já a sua pergunta na pensata do domingo passado, viu? Aquele não, que... Eu até ouvi seu programa, porque quando eu não posso assistir, eu ouço pela internet, né? Sim. E aí a Petra entrou em contato comigo e me falou se seria possível... Mas você já ouviu o programa da semana passada? Eu ouvi, mas não ouvi minha resposta. A sua resposta está no finzinho no último programa? no finzinho do programa. Na verdade, é a segunda vez que eu tenho essa chance, né, essa oportunidade do senhor responder. A primeira foi no site, que foi uma situação parecidíssima. Então, assim, eu agradeço, então. Então, mas vale a boa vontade sua, vale a boa vontade minha. Acompanhe lá, porque essa coisa sobre os maus tratos ou masoquismo masculino em certas circunstâncias da relação e o quanto isso pode ser um fator de trava do ponto de vista da sexualidade masculina, quando a mulher não age desta maneira, pode ser realmente um fator que bloqueia a sexualidade e pode realmente impedir o andar da carruagem. Valeu a intenção sua, valeu a boa vontade nossa aqui. Temos mais um ouvinte ao vivo, seu nome, por favor? Oi, é Marta? Marta, pois não. Então, né, eu estava falando com a Petra, quando a família impede, a gente faça coisas, né? Eu noto, assim, que eu perdi totalmente a minha privacidade, a minha liberdade, né? Então, assim, semana passada, eu nunca posso fazer nada, eu tenho que ficar sempre tomando conta das coisas, senão tudo é revirado. E eu fui fazer um curso, né, de um serviço voluntário, e de repente minha mãe aparece lá. Ah, sua irmã tá aí, já tá brava, não sei o quê. Eu falei, mas ainda terminou a aula, eu não disse para ninguém vir me buscar. Não sei o quê. Eu falei, então, por favor, mande ela embora. Ela mandou minha irmã embora e chamou um táxi. Eu falei, então agora o táxi já tá aí, vamos embora. E discutiu com o professor e não sei o quê, eu passei uma vergonha. Marta, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 38. 38 anos. Então, assim, toda hora tá me cortando nas coisas. Eu até briguei com todo mundo, falei, eu não pedi para ninguém me buscar. Né? E assim, essa é uma situação de exemplo, né? E toda hora é assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso ter vida com essa situação. Eu nunca tenho vida. Né? Eu tenho sempre que estar escapando por um pedaço, esperando uma hora eu conseguir fugir, meu Deus. Marta, você mora com a sua mãe? Eu moro com a família, Com a família. Você é solteira? É uma época que eu morei com meu namorado, né? Sei. E agora eu tô aqui de volta, mas eu tô precisando ir para uma clínica de repouso. Eu acho que você precisava talvez morar sozinha, né? Porque depois de uma certa idade, morar com os pais é sempre muito complicado, né? Eles ficam aí insistindo para que os filhos funcionem como se ainda fossem crianças, né? E ficam com comportamentos que são difíceis da gente segurar a partir do momento em que a gente já está um pouco mais adulto e um pouco mais dono do próprio nariz, né? Se existisse respeito, seria fácil, né? Ah, mas eu acho que respeito é uma palavra que, infelizmente, nas relações mais íntimas do mundo
familiar é uma coisa que, em geral, na verdade, não é o que costuma acontecer. O que costuma acontecer como grande regra são desejos das pessoas de controle, quer dizer, e obrigar as pessoas a fazer concessões. Na verdade, todo mundo tem a cabeça própria e todo mundo fica querendo fazer com que a sua vontade prevaleça nas relações íntimas. Isto é um problema também nas relações conjugais, né? Porque também entre namorados esse problema existe. Como é que era a sua relação com o seu namorado? Era muito boa. E por que terminou? Porque ele precisou mudar de país, que ele era estrangeiro, né? E como ele era casado numa época com uma outra pessoa, ele viveu alguns anos comigo e depois, no que ele voltou, acabou voltando para a esposa. Eu entendi. Não tenho mágoa nem nada, né? Sim. Mas, assim, era muito bom. Era bom, né? Então, nós precisamos arrumar um namorado novo para você e você, ao mesmo tempo, arrumar um jeito de cair fora de casa. Porque Meu Deus. Mulher, quando gosta de um, gosta só daquele, hein? Eu disse isso. Não é verdade. Gosta daquele um por vez, né? Um por vez. Mas não é assim, gosta daquele... Você ainda gosta do antigo? Eu converso com ele toda semana. Ixi. Não é melhor desgrudar disso, porque você está encrencada em casa, encrencada também com esse ex-namorado, é melhor karma, hein? você ir cortando as asas disso tudo e procurar a sua vida mais para frente, né? Muito obrigado pela sua participação e vamos agora a um e-mail que temos aqui. O Patrick escreveu o seguinte e-mail: acabo de terminar um namoro de muitos anos e durante todo este tempo nunca tive problemas com o meu desempenho sexual. Mas dias atrás saí com uma mulher que, além de ser uma companhia agradável, era extremamente atraente. Creio que isso me deixou nervoso e não consegui atingir a ereção. Como faço para me manter calmo e não passar novamente por esse tipo de constrangimento? Bom, Patrick, eu não posso jurar que você nunca mais vai passar por esse tipo de constrangimento. Aliás, devo dizer para você que esse tipo de vexame, todos nós, humanos, homens já passamos algum momento da vida, né? É sempre uma sensação desagradável, principalmente quando você está diante de uma mulher particularmente atraente. E você sabe que os homens se ficam inibidos sexualmente exatamente nessa situação. Né? Quando há uma tendência dos homens de botar uma mulher assim muito bonita num pedestal, como se ela fosse uma espécie de deusa. Então ele coloca ela no pedestal e, ao colocá-la no pedestal, ele depois fica meio atrapalhado com essa possibilidade de se aproximar sexualmente de uma deusa, porque a sexualidade fica inibida quando a mulher está muito valorizada. Então, uma mulher muito agradável, muito bonita, muito atraente, nova. Isso tudo é suficiente para deixar um indivíduo nervoso mesmo. Então, eu acho que a lição que você tem que tirar daqui é o seguinte: sempre que você se sentir mais inseguro, não vá em frente na relação. Essa ideia de que o homem tem sempre que forçar a relação sexual é que tem que desaparecer. Se você sentir que não está firme, fica na sua e espera até você se sentir que realmente... É quase assim, olha, a gente um pouquinho sabe antes se vai ou não vai conseguir ter ereção e funcionar sexualmente bem. A gente, quando fica mais inseguro, quando começa a ficar com medo, se começa a vir muito pensamento, será que vai, será que não vai? É melhor não ir, porque esse pensamento, será que vai, será que não vai, ele é fatal. E ele já é um sinal de que a dificuldade está presente, que a insegurança está presente. É como se você recebesse um aviso antes, para saber se vai conseguir funcionar sexualmente bem ou não. E se você sentir que não está tudo 100%, é melhor ir adiando, postergando, até se sentir seguro, confiante, sentir firmeza em você mesmo e na relação, para que você tenha aí menor chance de passar de novo por esse constrangimento. Mas é impossível imaginar que nunca mais vai acontecer. Aliás, a gente tinha que aceitar perfeitamente que faz parte da vida. As mulheres aceitam isso com naturalidade. Os homens são muito mais inibidos e muito mais envergonhados, e parece que tem a ideia dentro deles de que eles tinham obrigação de funcionar sempre e em todas as circunstâncias, o que não é verdade. De todo modo, agradeço o seu e-mail e espero muito que você não tenha mais que passar por isso, pelo menos com essa mesma moça. Agora não foge dela só por causa disso, não. Arrisca, só que sente para ver se está com boa chance da coisa funcionar. Muito obrigado. E agora um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Meu nome é Ana. Ana, por favor. Boa noite, doutor Boa noite. Gilfarte. Acontece o seguinte, eu estou casada há 31 anos.
Sim. E assim, no começo da nossa vida nós casamos muito jovem, tudo muito complicado, mas o meu marido, muito trabalhador, conseguiu muita coisa, me ajudou minha família, mas de uns 15 anos para cá, esse homem se voltou ao vício da bebida. Sim. Então eu fico me perguntando o que me faz manter essa união. Quando ele bebe, ele maltrata você? Não é que ele maltrata, ele muda. Ele é um homem que parece que tem uma dupla personalidade. Ele é um homem que... Ele só não acontece nada, claro, porque eu não vou ficar cutucando a um com a vara curta. Mas é uma pessoa que se transforma, muda. Deixa de ser o que ele é. Sei. Mas ele fica como? Ele é assim, como ele é quando não bebe? Quando ele bebe, Quando ele não bebe? Quando ele não bebe, ele é um homem até tímido. Sim. É um homem tímido. Ele sempre foi falador, mas ele é tímido. Quando ele bebe, ele é provocativo e ele fica, então, sabe, procurando situações para discussão. Sim. E nessas situações para discussão, você topa a provocação ou não? Às vezes, você sabe, a gente não aguenta, né? Normalmente, quando ele não bebe, ou antes desse negócio de ele beber tanto, quem era mais estourado, você ou ele? Ou não, ele. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tranquila. Ele que é uma pessoa mais... Ele era estourado ou também era tranquilo? Não, ele sempre foi uma pessoa de um temperamento mais... um temperamento, como posso dizer, assim, mais... assim, uma pessoa mais nervosa mesmo. É o jeito dele mesmo. Mas quando ele bebe, ele é uma pessoa complicada. Ele bebe todo dia? Olha, não é sempre. Tem época que ele fica um período sem beber. Assim, ele geralmente bebe nos finais de semana. Ou na sexta, ou no domingo. Aí ele pega para beber. Sim. E tem períodos que ele não bebe nada? Não. Período muito longo, não. É só esses, assim, uns 4 dias. Sim. E ele considera que ele é um alcoólatra ou não? Não, ele não se considera. Eu já coloquei isso para ele, que se seria interessante um tratamento, tudo não. Ele fala que ele bebe quando quer e para quando quer. Sim. E quando ele bebe muito, ou quando ele começa a beber, ele bebe até ficar bem tonto mesmo? Eu acho que eu percebo que ele tem uma pouca tolerância. Sim. Não precisa ser muito para ele ficar uma pessoa chata. Sim. Quer dizer, ele fica só chato, não é que ele fica má pessoa. Não, ele é como eu estou te falando, eu não deixo assim, não dou argumentos para ele se tornar uma pessoa agressiva nem nada, Tá né? certo, mas ele podia mesmo assim, ser uma pessoa mais inconveniente ou mais, vamos dizer, mais de maltratar mesmo sem dar motivo, não é? Não chega a esse tanto. Então, veja só, Ana, não é tão difícil de segurar essa onda, né? Ele é um bom marido no conjunto? Com esse perfil aí que eu estou te colocando, acaba atrapalhando muita coisa, né? Sim. Ele é bom pai? Não, então, como eu te coloquei anteriormente, todos esses anos, eu me casei, eu tinha 17 anos, e ele 24. Sim. E ele sempre foi muito batalhador, um homem muito bom com os filhos. Mas quando teve um problema de falência, há uns 15 anos atrás, faliu a firma. E aí esse homem se transformou. E aí que ele começou a beber? Antes ele bebia, assim como diria, socialmente, Sim. só em situações de festa. E quando eu vou abordar o assunto da bebida, falo para ele fala para mim que ele sempre bebeu. Ele fala, eu fui bebi, que você quer me corrigir agora? Sim. E ele depois dessa falência recuperou outra vez alguma boa situação ou não? Não. É que nesse momento que tinha a firma, ele conseguiu conquistar algumas coisas, né? Sim. Então apenas mantemos. Mantém essas coisas, né? Então, eu acho o seguinte, na verdade, eu penso que existe sempre nas pessoas uma certa solidariedade. Eu acho que você pode perfeitamente compreender o seguinte, com essa falência, provavelmente o seu marido ficou realmente muito magoado, ressentido,
provavelmente a partir daí tem usado a bebida como remédio. Se você for paciente, calma, em algum momento, quem sabe, você consegue levar ele à ideia de que pode ser uma boa procurar ajuda psicológica, sim, porque parece que ele ficou particularmente mais magoado a partir de quando teve dificuldades no plano profissional. Agora, de todo modo, é bom que se deixe claro o seguinte: para um indivíduo que bebe, e não bebe todos os dias, portanto não é um alcoólatra bravo, é uma pessoa bastante razoável, porque as pessoas quando bebem ficam agressivas e violentas é muito, muito pior do que isso. Então, paciência e na hora oportuna, quem sabe você consegue ajudá-lo a procurar uma ajuda psicológica. Tem aqui o e-mail do Vitor, é um rapaz de Portugal que eu gostaria de responder. Ouvi o senhor dizer que, especialmente nos homens, o estímulo sexual é visual. Não pude deixar de refletir um pouco sobre o assunto. Sou cego de nascença, entretanto, tento viver o mais feliz possível nos meus relacionamentos. Acredito que, em alguns aspectos, a mentalidade das pessoas em relação aos que são portadores de deficiência está mudando. Mas nas questões dos relacionamentos amorosos e de sedução, a mudança de mentalidade é mais lenta. Gostaria de saber do senhor o que pensa sobre como uma pessoa como eu, apesar das questões delicadas que uma deficiência física pode colocar, como pode encontrar gratificação nos relacionamentos afetivos com o sexo oposto, especialmente com pessoas que não são deficientes. Eu acho o seguinte, Vitor, evidentemente que nós temos, eu particularmente, tenho uma experiência relativamente pequena com as pessoas que têm essa deficiência visual, quer dizer, cegueira de nascença em relação à questão sexual. Mas certamente o desejo visual, o desejo masculino é basicamente visual, mas naqueles onde a visão não participa, o elemento táctil pode perfeitamente substituir. O olfato sempre conta um pouquinho nas relações sexuais de todos, mas o táctil é um aspecto muito forte. E do ponto de vista, por exemplo, da mulher, a estimulação táctil é muito mais importante até do que a visual. Quer dizer, a mulher sente muito mais animação através das suas de ser tocada manualmente do que realmente só pelo fato de ser olhada. O fato de ser olhada com desejo certamente pode provocar excitação nas mulheres, mas elas se excitam muito mais através do estímulo táctil. Então, se você conseguir ter uma intimidade, conversar, ter um namorico, começar a conversar com uma moça e isso criar condições favoráveis para uma intimidade táctil, não é? Uma intimidade física, portanto, certamente as questões da sexualidade podem acontecer com a mesma naturalidade que acontecem entre as pessoas que não têm nenhuma limitação da visão. Aliás, nos casais casados depois de muito tempo, o elemento visual ele vai perdendo importância e força, e o elemento táctil, e também associado à ternura, é que continuam fazendo um impacto maior daquilo que pode acontecer durante a intimidade sexual repetida. Não é? Então, eu acho que há preconceito, sim. Acho que, em geral, deficientes acabam se ligando mais a outros deficientes. É mais difícil serem aceitos por pessoas sem nenhuma limitação, mas isso é coisa com tendência à reversão. Eu acho que você é um rapaz empenhado, inteligente, e certamente vai encontrar os caminhos, não deixando de levar em conta que, do ponto de vista da sexualidade, o elemento principal, na hora mesmo, são as carícias e, portanto, os elementos ligados ao aspecto táctil, no qual você não tem dificuldade nenhuma. Muito obrigado pelo seu e-mail e temos agora um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Ana. Ana, pois não. Boa noite. Por favor, a dúvida é a seguinte. O senhor começou o programa falando que a gente não deve querer a mudança dos outros. Isso. E eu tenho esclerose múltipla e tomo citalopram, sou muito calma. E a minha irmã gêmea tem temperamento explosivo. É gêmea idêntica ou é gêmea... Acho que é idêntica. De aparência só, porque ela é muito diferente. Mas de aparência ela é igual e muito diferente de temperamento? Ela tem temperamento explosivo, grita muito, xinga muito. E isso me incomoda. Me diga uma coisa, Ana, ela também tem problema com a esclerose múltipla? De saúde não tem nenhum problema?
Não. Sei. E como eu vou morar com ela, eu tô preocupada. Você tem uma limitação grande por causa da esclerose hoje ou não? Eu tenho dificuldade para andar, tenho algumas sequelas. Sei. Mas tô indo, né? Quantos anos você tem? 43. Sei. E ela evidentemente, você vai morar com ela, e qual é a situação dela? É casada, solteira? As duas solteiras. Sei. Já foram casadas? Não, e eu vou morar com ela e eu tô preocupada, porque isso me incomoda muito, esse jeito dela. As gêmeas idênticas de aparência costumam ser muito amigas e se dar muito bem. Com vocês não aconteceu isso? Não, a gente se dá bem, mas o temperamento dela de gritar muito, de xingar, me incomoda. Sei. Não, eu entendo, mas você não pode fazer muita coisa para isso, porque o fato de te incomodar não quer dizer que ela vai mudar, né? Então... É porque eu sinto às vezes até vergonha. No condomínio ela grita muito. Sei. Às vezes fica parecendo até que sou eu, não sou eu. Esse é um problema mesmo, porque como vocês são gêmeas idênticas, você pode ainda passar vergonha pelas coisas feias que ela faz, né? Isso é interessante, porque você fica realmente numa situação desagradável. Ela faz escândalo no prédio e depois todo mundo olha para sua cara e pode pensar que é você. Não tem muito jeito para isso, né? Que você é gêmea idêntica e tem uma irmã de temperamento completamente diferente. Isso é raro, viu, Ana? Quer dizer, é comum que os gêmeos idênticos tenham pequenas diferenças, mas pelo jeito aqui a diferença é radical, né? Teve alguma história na infância que justifica por que ela ficou tão diferente de você? Problemas talvez psicológicos com a minha mãe, mas eu me dou bem com ela, tirando isso, né? Sei. Mas esse problema... Eu não poderia fazer nada, então. Você não pode fazer nada, a não ser realmente, eventualmente, ficar triste na hora que ela... Porque você não reage, né, quando ela começa a gritar ou reage. Não, mas eu já conversei com ela, não adianta. Não, conversar é que não adianta nada. Você pode estudar algum tipo de reação sua que possa fazer algum efeito. Então, o que você me sugere? Então, que você, talvez, cada vez que ela faça isso, você dê sinais de tristeza, abaixa a cabeça e fica quieta. Entendeu? Mostrando para ela a sua mágoa pelo comportamento dela. Nada mais do que isso, e vendo se com isso ela percebe o quanto pode estar magoando e maltratando e atrapalhando você e eventualmente até prejudicando a sua saúde. Tá bom, muito obrigada. Obrigado a você pelo telefonema. Temos mais um ouvinte. Seu nome, por favor? Boa noite, doutor. Meu nome é Branca. Branca. Falo do Rio de Janeiro. Pois não. Doutor, é o seguinte, eu gosto muito de escrever. Sei. Sou uma escritora, entre aspas, né? Porque escrevo muito, mas não consegui ainda colocar nada em prática. Mas quantos anos você tem, Branca? Eu tenho 60. Sim. Mas isso não me desanima, assim. Eu acho que um dia eu vou conseguir e tudo. Mas, de repente, eu comecei a ficar, assim, na hora que eu vou escrever e tudo, na hora que eu me preparo, eu vou ficando muito cansada. Eu sinto, assim, umas dores no corpo. E o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: como eu poderia definir se eu estou passando por um problema físico ou se é uma depressão? Eu não sei como definir uma depressão, porque eu fui conversar com uma médica, ela me deu uma medicação chamada Clô, e virou a minha vida. Eu fiquei sem apetite, sem chamada dormir. O quê? Como é que chama o remédio? Clô. Clô? Clô. Sim. Eu acho que o remédio depois eu fui ver um antidepressivo, mas assim, violentíssimo, e eu reagi totalmente ao contrário. Sim. Fiquei sem dormir, sem comer, perdi a sede, mexeu com o labirinto. Então, eu penso assim, eu não sei como ela pode saber se realmente é uma depressão ou um problema físico. Eu também não sei definir. Então, é muito... Só fazendo um bom exame clínico, você já fez? Eu fiz alguns exames, doutor. Mas enfim, bom exame clínico, na verdade, não é fazer exame. Às vezes um bom clínico geral que te examine, que sinta e vê se existe alguma razão orgânica para esse cansaço, para essa diminuição, né, da energia aí, da desmotivação. Agora, esse quadro de cansaço, desmotivação, às vezes também pode ter a ver com depressão. Tem algum problema na sua vida que pode ter causado um estado depressivo?
Doutor, eu estou vivendo um problema, mas assim, é um problema difícil na minha vida. Eu estou com problemas judicial. Estou com um problema realmente bem sério. Mas eu tenho esse problema que eu estou falando com o senhor em determinados horários. Para eu ser depressiva, não sei, eu que pensei. Para ser depressiva eu tinha que ter sempre, não é isso? O que? Esse mal-estar? Isso. Não. Em geral, na depressão, o mal-estar principalmente é de manhã cedo. Tardinha e à noite melhora. Como é que é à para noite, você? a tardinha e à noite. Piora? Piora. Então, aí já é menos comum que seja eu não depressão. Consigo fazer quase nada. A minha cabeça quer. Mas meu então, corpo é mais não... parece mais ansiedade do que depressão. De todo modo, hein? Aí já estou concordando com o senhor. Ansiosa eu estou extremamente. Então, parece mais ansiedade que depressão, que acorda mais ou menos bem e vai piorando com o passar do dia e à noite demora, tem dificuldade para dormir, né? E acaba dormindo. Remédio. Hein? Para dormir eu tomo remédio. Qual? Sonebon. Sonebon. Então, isso é um remédio para dormir mesmo, né? Tranquilizante você não toma nenhum? Doutora, eu não tomo não, porque justamente por isso que eu estou falando com o senhor, porque eu tenho medo de ficar tomando remédio, igual eu tomei o Clô, e dar essa volta toda na minha vida. Então eu tenho mas o antidepressivo às vezes pode dar mal-estar. O tranquilizante nunca dá mal-estar. Ele pode não ajudar muito, mas mal-estar ele não provoca. Entendeu? Então, aí seria o caso de você tentar conversar com o seu médico clínico primeiro e ver se ele sugere um tranquilizante para ver se com isto você melhora um pouco. Então, talvez até tomar o tranquilizante à noite ao invés do Sonebon, que é um remédio para dormir. Com isso, talvez você acorde melhor, mais serena. Esse bem-estar passe maior parte do dia e, quem sabe, dá uma melhorada. Atividade física sempre ajuda bastante também. Então, não esqueça de fazer suas caminhadas. Morando no Rio de Janeiro, é muito fácil fazer isso. Muito obrigado pela sua participação. Temos aqui mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? É Carla. Pois não, Carla. Doutor Dzikovac, é um prazer estar falando com o senhor. Muito obrigado. Eu tenho 37 anos e estou falando de São Paulo. Pois não. O seu tema hoje foi mudança. E eu posso falar para o senhor que faz 3 anos que eu mudei bastante a minha vida, né? Vim morar sozinha, procurei fazer terapia. E nesses 3 anos, eu acho que muita coisa melhorou na minha vida. Mas eu tenho muito medo de voltar à pessoa que eu era. Principalmente em relação à amizade e namoro. Tá? Então eu sempre me colocava em segundo lugar. Por exemplo, para não ser muito materialista, né, mas falando sobre carro, eu era uma pessoa que quando eu tinha que sair com amigas, eu buscava todo mundo em casa, às vezes as pessoas moravam em bairros diferentes, e eu era a última a chegar em casa. Já entendi o espírito da coisa. A boazinha que vai sendo abusada por todo mundo e não sabe dizer não, é isso? Isso, assim... Era assim, né? Não é mais assim? Nossa, eu tenho vários exemplos. Uma vez uma amiga pediu para eu levá-la até a Praia Grande, porque tinha falecido uma tia, para eu buscar os pais dela. Uma tia que ela nem tinha contato. Aí, doutor, fui até lá e fui a um enterro de uma pessoa que eu nem conhecia. Pois é. Enfim. Enfim, não tem cabimento nenhum. Eu quero saber se você ainda faria uma coisa dessa. Não, eu não faço, doutor. E aconteceu um fato semana passada que me deixou, assim, meio na dúvida. Uma moça que tinha terminado um relacionamento de 10 anos quis sair comigo e propôs um bar que, assim, é do lado da minha casa. Então, aí nós marcamos um encontro, aí eu pensei, meu Deus, como é que ela vai voltar? Se ela não dirige, ela não tem carro. Aí não tive dúvidas. Eu liguei para ela e falei assim, e a volta? E ela falou, você me traz. Só que aí, doutor, pintou de novo aquela velha Carla que eu não queria retomar. E eu falei para ela, olha, você se incomodaria de tomar um táxi? E ela falou que sim, porque táxi ela tinha medo, enfim. Aí eu sei que, doutor, eu também continuei falando que, olha, eu acho melhor você pegar um táxi. E ela ficou meio magoada e nós não saímos. Então, a minha pergunta é essa, doutor, será que eu fui um pouco intransigente? Não, deveria ter levado a moça? Acho que não. Eu acho que ela é que é meio folgada e acho que tem bastante folgado no mundo e você tem que tomar muito cuidado porque você tem que fazer um raciocínio sobre o que é justo, né? Ela resolve marcar um lugar que é perto da sua casa.
você não teria o menor cabimento depois sair e levá-la para casa. Ela tem medo do táxi e você vai se arriscar 2 vezes, levando ela e depois voltando sozinha para casa. Não é? O risco existe para quem dirige, não só para quem está andando no táxi, e me parece mesmo uma pessoa que acha que porque você possa ter, talvez um pouco mais de boa vontade, ou mesmo uma condição um pouquinho melhor porque tem o carro, fica na obrigação de fazer coisa para ela. Eu acho que você tem que continuar nessa direção, acabar com toda a culpa e tem que ser uma pessoa justa, acabar com esse tipo de generosidade que só serve para abuso dos egoístas. Quer dizer, você faz aquilo que é para as pessoas que as pessoas fariam de volta para você, ou faz para aquelas pessoas que retribuem. Essa moça amiga sua que você foi ao enterro do parente dela lá na Praia Grande, jamais faria isso para você. Todo mundo que não faz isso para você, você não tem que fazer para ela. Muito obrigado pela sua participação e insista nesse caminho que eu acho que está realmente na rota mais certa de conseguir realmente evoluir. Temos mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? É Roseli. Roseli, pois não. Sou Roseli de São Paulo, doutor. Pois não. Bom, gostaria de saber o seguinte. Eu tive um relacionamento há 5 anos atrás, no qual, em conversas íntimas, eu passei a ele que eu tinha uma curiosidade de conhecer uma casa de swing. Nós fomos, né, no qual eu me senti muito bem, me senti muito à vontade, né, enquanto ele, naquele dia, ele não se sentiu muito bem. Assim, não se sentiu tão à vontade quanto eu. Bom, o relacionamento terminou. Eu tive outras pessoas no qual eu fui passando isso, né? O lugar que eu me senti bem, as pessoas por curiosidade também foram comigo. E, bom, resumindo, eu consigo me soltar muito mais em relação ao sexo em uma casa de swing do que um relacionamento normal. E na casa de swing, quantos anos você tem, Roseli? 40. Acontece exatamente o que com você na casa, no clube de swing? O que te faz mais solta? O ambiente, a atmosfera é mais excitante para você? Mais excitante. A coisa, eu nunca imaginei que eu tivesse esse lado meio que exibicionista, né? Em saber que as pessoas estão olhando aquela minha situação, a minha exposição, né? Me expor. E também o fato de, um lugar, é claro, né? Você estar ali exposta faz com que você seja mais notada, óbvio, desejada também. Então é um lugar onde realmente eu me sinto muito à vontade, né? Mas eu não consigo ter o desempenho que eu tenho lá, né? Até mesmo em relação à aceitação, ao prazer, eu não consigo ter em um relacionamento entre eu e uma pessoa, entre uma pessoa só, né? Sim. Um parceiro. Sim. Você, nesse tempo mais recente, teve algum namorado fixo? Assim, mais comprido? Não. Então, no passado você teve algum relacionamento mais longo ou não? Sim, eu já fui casada. Sim. E aí a vida sexual como é que era? Como eu me casei nova, posso dizer que ele foi o primeiro, né, o meu marido foi meu primeiro relacionamento sério mesmo, e no qual eu tive a minha primeira experiência sexual. E era uma coisa muito velada, né? Eu realmente, naquela época, eu não conseguia me expor de forma alguma, principalmente com algumas coisas que eu tinha vontade, curiosidade em fazer, ele me colocava como sendo uma coisa proibida. Sim. Né? E aí você se soltou mais mesmo? Foi nessas experiências no swing? Esse exibicionismo que você tem, ou exerce lá, você consegue fazer também socialmente? Quer dizer, você socialmente é uma mulher assim, exuberante ou não? Não. Assim, de se mostrar ou de usar roupas mais provocantes? Não consigo. E lá sim? Lá sim. Lá você se solta mesmo, né? Com certeza. Então, isso é uma situação particular, difícil de generalizar. A maior parte das pessoas frequentam um clube de swing e se inibe, principalmente os homens. É muito engraçado, porque os homens é que sempre falam que essa atmosfera é uma atmosfera excitante, etc., mas eles se atrapalham todos nesse contexto. Os homens se soltam como, talvez, muito mais em prostíbulos do que em clube de swing. As mulheres parece que muito frequentemente se soltam, se sentem à vontade para se exibir, para fazer e realizar todas as suas fantasias. Fantasias eróticas femininas são sempre de natureza exibicionista e, obviamente, muito gratificantes para elas. Né? É uma pena que você, por enquanto, não consegue transferir isto, talvez, para uma relação a dois. Talvez com um parceiro no qual você esteja mais envolvida sentimentalmente, você consiga. Eu vou torcer porque esse erotismo da atmosfera também do clube de swing, evidentemente, envolve uma
sensualidade, um clima de erotismo que é difícil de criar só a dois. Mas é possível, tem que trabalhar para isso, porque é um grau de excitação que te agrada e te diverte. Muito obrigado pela participação. Temos aqui um e-mail do Edécio. Doutor, sou casado há 8 anos e meu relacionamento com a minha esposa está cada vez mais difícil. Temos um filho com 8 anos. Somos profissionais muito bem-sucedidos, mas a rotina diária é muito estafante, pois trabalhamos muito. Sinto que, com o passar dos anos, minha esposa me dá cada vez menos atenção. Divide o tempo dela entre o nosso filho e os compromissos pessoais. Ela se esqueceu de nossa vida conjugal. Quando conseguimos um tempinho juntos, ela começa a reclamar de uma série de coisas, especialmente do trabalho. Me cobra e diz que eu poderia ajudar nas tarefas diárias da casa. Entretanto, quando digo a ela que deveríamos trabalhar menos, ela vem com a desculpa de que não podemos viver com menos dinheiro. Outro dia fomos jantar e tivemos mais uma discussão. Passamos o tempo todo sem trocar uma palavra. Será que este é o começo do fim? Quando ficamos um bom tempo sem nos olhar na cara, ela vem e tenta dialogar para resolver nosso relacionamento. Mas é só reatarmos que as discussões começam novamente. O que devo fazer? Apelar para a terapia de casais? Olha, essa terapia de casal seria uma boa ideia, mas eu acho que você tem que pensar um pouco mais claramente. Existem 2 tipos de relacionamento conjugal possível. Existe o mais tradicional, aquele no qual o homem saía para trabalhar para ganhar o pão, e a mulher ficava em casa cuidando da estrutura, vamos dizer, da guarda. Filhos, casa, cuidava dele mesmo muito mais do que hoje. As relações mais atuais são relações de igualdade, quer dizer, homens não ganham tão bem quanto ganhavam, as relações então se tornaram de uma maneira tal que exige que os homens e as mulheres trabalhem fora. Evidentemente as mulheres querem e têm todo o direito de pleitear uma divisão do trabalho doméstico também. Quando os homens que trabalhavam duro fora e elas tinham uma vida um pouco mais folgada em casa, talvez elas devessem um pouco mais de atenção e satisfação para os seus maridos. Mas isso não é mais o caso hoje. A fase que vocês estão, jovens ainda, com filhos pequenos, é justamente um período mais difícil da vida de um casal. Eu acho que seria uma pena vocês não conseguirem gerenciar este período e conseguirem ultrapassar este obstáculo. Eu acho que a reivindicação dela, de que você deveria ser mais participante da vida doméstica, faz todo o sentido do mundo, porque essa igualdade no trabalho fora de casa, mesmo que ela tenha uma dedicação ao trabalho fora de casa diferente daquela que você gostaria, na realidade, o caminho que vocês escolheram e que de alguma maneira ela está percorrendo porque foi uma opção de vocês dois. Então, eu acho que o pleito dela de que você deveria ser mais cooperativo em casa faz todo o sentido e eu acho que é por aí que você deveria caminhar junto com a terapia de casal. Nada de separar, não. No Divã do Gicovati tem produção de Petra Chaves, Fernando Galo, Michele Trombelli e Camila Campanerucci. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.